Estamos de volta mais uma vez aqui com o programa Meditações Ponto de Partida e sempre lembrando a você que você tem a oportunidade de, antes de sair para suas atividades, refletir na Palavra de Deus. Esse é o objetivo desse programa. Lembrando também que no domingo nós temos um debate ampliado às 8 horas da manhã, onde temos outros convidados que nos ajudam a conversar e entender um pouco mais temas importantes. Vamos ao texto de hoje? O texto de hoje está no Salmo. E eu quero meditar com você no Salmo 15. O Salmo 15 é um salmo pequeno, com 5 versos, e que traz-nos aqui mais um tema legal da Palavra de Deus. Vamos ler? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. O texto vem falando sobre um Deus acessível. Quem tem condições de ter acesso a esse Deus? E o capítulo vem mencionando algumas situações aqui, de algumas pessoas ou de algumas situações de pessoas que realmente podem ter acesso a Deus. Será que Deus ele se restringe a um grupo pequeno de pessoas? Será que somente alguns podem conversar com Ele, como era o caso da Idade Média, que somente aqueles que eram os líderes da igreja que podiam conversar com Deus e o povo tinha que buscá-los como intermediários? Em 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Portanto, o nosso distanciamento entre Deus e nós, no caso, ele é realmente muito pequeno, apenas está à distância de uma oração. Portanto, Deus ele é acessível, mas por que o texto diz que somente alguns têm esse acesso? Bem, quando a gente vai ao Salmo 139, o verso 7 diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão me susterá. Portanto, Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente. Teria então essa questão de não ter acesso a Deus? Por que o Salmo apresenta que alguns têm acesso a Deus, como se outros não tivessem? Bem, a questão não é a acessibilidade a Deus, a questão é ser ouvido ou não ser ouvido, ser amigo ou não ser amigo, ter relacionamento íntimo ou não ter relacionamento íntimo com esse Deus. O texto apresenta aqui que aqueles que falam a verdade, eles têm acesso ao santo monte de Deus, que é uma expressão para dizer que estão próximos de Deus ou do seu trono. Aqueles que não lançam injúria, ao seu vizinho, têm esse acesso. Aqueles que não difamam com sua língua, ou seja, não fazem fofoca, não falam mal dos outros, têm esse acesso. Aqueles que os seus olhos têm por desprezível o que merece reprovação, que não gostam de ficar em coisas que não são honestas, não é? Aquele que não empresta com usura seu dinheiro. Deus ele é acessível a todos, só que existem condições, e essa é a questão. Eu gosto muito de um texto que está em Provérbios, capítulo 28, que tem uma ideia semelhante ao que o Salmo está nos apresentando. Olha o que o texto de Provérbios 28 nos diz. Provérbios, capítulo 28, você pode acompanhar verso 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Bem, Deus não ouve as orações? Não, Deus ouve todas as orações, só que Ele não atende a todas as orações. Essa é a questão. O texto diz que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, a sua oração será abominável. Não só não será atendida, mas será repugnante aos olhos de Deus. Que lei é essa? É uma referência aos mandamentos de Deus que são retratados em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Então, o que o texto está dizendo? Que Deus ele está acessível a todos, só que existem algumas condições. Por exemplo, você vai falar com o prefeito da sua cidade. Você não pode chegar, sair de casa e sair correndo e ir para lá. Existem condições. Você precisa agendar, você precisa saber com que pessoa você tem acesso a uma entrevista ao prefeito. Da mesma forma com Deus, não que Deus precise agendar. Com Deus você não precisa agendar.
Mas Deus está dizendo assim, você quer que eu ouça a sua oração? Então, primeiro, me ouça. Faça o que eu estou dizendo. Me coloque em primeiro lugar, me coloque como sendo a sua vida. Seja obediente aos meus mandamentos. São condições que Deus criou para que a gente pudesse ter um acesso mais próximo a Ele. E o salmista fala sobre isso. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou quem poderá ter acesso ao Senhor? E Deus está dizendo assim, todos. Mas lembrem, existem condições para que vocês possam realmente ter um acesso livre e serem íntimos meus. Se você tem o desejo de conhecer mais sobre esses temas da Bíblia, que são bem interessantes, você tem a oportunidade de pedir o seu estudo bíblico gratuitamente através desse QR Code que está na tela, ok? E você poderá aprofundar os seus conhecimentos na Palavra de Deus. E se você quer saber mais também, você pode acompanhar todos os domingos às 8 horas da manhã, temas diversos da Palavra de Deus, onde nós ampliamos mais e podemos então conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. E nunca esqueça de um recado muito importante. Seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.